Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, não sei se vocês estão percebendo, mas minha voz, eu tô meio rouco, vou falar um pouco mais baixo hoje. Tô com inflamação na garganta desde da semana passada, que teve a mudança de tempo, né? Daí vem piorando, porque, enfim, dando muita aula, força bastante, né? Espero que seja só isso, mas é assim que, enfim, né? Não tenho nenhum outro sintoma fora a inflamação na garganta, então vou falar um pouco mais baixo hoje, talvez. Ontem eu cheguei a perder a voz no final da aula, então, como eu tenho aula às 10, eu vou falar um pouco mais baixo hoje, tá bom? Não sei como vocês foram no projeto, né? Tem duas notícias para dar para vocês, uma notícia boa, uma notícia ruim, né? Ah, primeiro que eu fiquei bem contente com o volume de entregas. Normalmente, no primeiro projeto de estruturas a gente tem problemas com entregas, porque muita gente acaba deixando o desenvolvimento para o final e acaba não dando tempo. E pelo menos na turma que eu tenho acesso, né, na turma de quinta-feira, nós tivemos 14 entregas referentes a 20 pessoas, e dentre os 29 matriculados. Isso é bom. O lado ruim é porque 9 pessoas não entregaram. E daí eu cheguei, inclusive, a receber e-mails para o adiamento. Uma coisa que a gente vai se treinar, né? Essa coisa dos prazos e tudo mais. E como também é a primeira vez, pelo menos comigo, do desenvolvimento de projetos, de se acostumar ao trabalho que os projetos dão. Então, quando a gente tiver um projeto por semestre, o projeto vai dar bastante trabalho. Quando a gente tiver 2 projetos por semestre, a gente vai ter mais ou menos esse trabalho que a gente teve para esse projeto. E como agora em estruturas a gente vai ter 2 projetos, esse é mais ou menos o trabalho esperado para cada um deles. Bom, como é a primeira vez, a gente vai conversei hoje de manhã. Na verdade, eu mandei um e-mail ontem e daí recebi a resposta hoje de manhã com o professor Shastri e a gente decidiu adiar não, tipo aceitar, adiar não, aceitar trabalhos até domingo, dia 1º de novembro. No entanto, valendo 70% da nota, tá bom? Para enfim, valorizar quem se dedicou e já entregou os projetos. E como eu falei, fiquei bastante feliz, porque 2/3 das pessoas entregaram, né? 20 de. Um pouquinho mais até, né? 20 de 29. Ah, e então, enfim, o projeto, a partir da, né, do prazo original até o dia 1º de novembro, fica valendo 70% da nota. Ou seja, a nota vai ser atribuída de 0 a 10, 10 no máximo, e depois multiplicada por 0,7. Tá bom? Então, há uma coisa importante também para, enfim, talvez nem precisasse falar isso, né? Mas como já aconteceu em outros anos, é, quem já entregou, talvez alguém peça o projeto para vocês. Ah, em anos anteriores já aconteceu de entregas iguais a entregas anteriores, e daí os 2 trabalhos ficaram com 0, tá bom? Que é a norma da universidade, né? Questões éticas, enfim, tudo mais. Então, vocês podem ajudar, devem ajudar os colegas, né? Ajudar nas dúvidas, ajudar na implementação, tirar, socorrer, enfim. Mas não passar código, tá bom? Tá?
já aconteceu em outros anos e para deixar, né, bem claro, eh, sempre existe essa checagem, em particular para os projetos entregues depois, a checagem é maior, inclusive interturmas, né, entre as turmas práticas e, ah, todo mundo cada um é responsável pelo seu projeto e, né, não deve passar para cópias, embora possa e talvez até deva ajudar os colegas, tá bom? Então, é isso, e daí a gente já está se preparando para o segundo projeto, que tem a ver com o exercício anterior, de filas, né? A gente falou que filas são uma estrutura de dados bem importante, usada para um monte de coisas. A gente vai fazer um projeto bem legal, bem diferente, e daí é legal que todo mundo acompanhe, né? Vá fazendo na aula de laboratório de hoje ou amanhã, dependendo da turma, já tire as dúvidas, né? A, a implementação das filas, em particular, não é muito difícil, né? Que é a inserção no final e remoção do início. Isso não deve dar problema para a maior parte de vocês, né? Já que a gente já fez várias funções com lista ligada. Então, com filas não é tão, enfim, não deve ser um grande problema. Ah, mas, em particular, aquele exercício lá traz algumas funções de tempo, né, que nem todo mundo usou no projeto, e daí a gente vai precisar dessas funções com filas e funções de tempo, tá bom? Para fazer análise de desempenho em filas. Hoje, a gente vai para uma próxima estrutura de dados, que é a nossa penúltima estrutura de dados. E é uma estrutura de dados muito simples também. Como a gente falou no começo do semestre, não sei se vocês se lembram, mas se a gente aprendesse legal listas ligadas, a gente já ia ganhar, entre aspas, né, já ia ganhar filas e pilhas, né, que são casos particulares. E hoje a gente vai falar de pilhas. E pilhas são uma estrutura de dados que a gente vê bastante também, menos que filas, é verdade. E as filas, como a gente falou na semana passada, são usadas não só em software básico, tipo fila de processos prontos para executar no escalonador do sistema operacional, mas também em várias aplicações, por exemplo, em todas as aplicações cliente-servidor, que são muitas, como vocês podem imaginar, né? A gente sempre ouve falar em servidores, os próprios apps, a grande parte deles são servidores, e, uh, e também simulações. As pilhas já são usadas mais em software básico, beleza? Por exemplo, os nossos compiladores, a gente tem pilhas, legal, que às vezes a gente chama de stacks. Então, aqui é onde ficam, por exemplo, as variáveis locais, né? As variáveis locais, por exemplo, então, portanto, os nossos compiladores implementam pilhas, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui. Eu já fiz, tô voltando aqui no Teams, tá? Já fiz aqui já escaneei e vou colocar assim. Deixa eu ver se tá aparecendo, tá? Coloquei assim pra ficar mais rápido, enfim. Eliminar aqueles nossos problemas de dar foco, de centralizar na tela. E talvez para vocês fique mais prático, como a gente ia fazer só isso no quadro, assim como na semana passada, porque a estrutura de dados é mais simples. Daí eu achei que assim ia ficar mais prático. Então eu fiz o quadro, né?
quadro branco, e daí já tirei a foto. Então, aí tu já está falando das pilhas. Lembra que as filas usavam a estratégia FIFO, que era first in, first out. O primeiro a entrar era o primeiro a sair. As pilhas, que são, ou stacks, que são o tema de hoje, usam uma outra estratégia chamada de LIFO, que é last in, first out. O último a entrar é o primeiro a sair. Como assim? Bom, para a gente falar de pilhas, a gente vai lembrar da metáfora das pilhas. Então, uma pilha de pratos, por exemplo. Então, suponha que você vá num restaurante desse self-service, por exemplo, você é o cliente, você vai lá se servir. Então, tem uma pilha de pratos e você vai pegar um prato antes de se servir. É uma pilha de pratos, beleza? De onde você vai remover o prato? Provavelmente você vai remover do topo da pilha. Você vai remover o prato de cima, não é isso? Normalmente é o que você faria. Então você vai remover o prato do topo da pilha, de cima da pilha. Legal. Se vier um outro cliente atrás de você, ele vai pegar a pilha que restou e vai remover o prato de cima da pilha de novo, do topo da pilha. Legal? E cada cliente que vier remover, vai retirar o prato de cima da pilha. Legal. Suponha, é uma metáfora, obviamente, que tenha um servidor do lado, uma pessoa que está lavando pratos e colocando novos pratos em cima da pilha. Nessa nossa metáfora, o servidor, esse funcionário aí, ele lava os pratos, enxuga, enfim, e vai inserir os pratos na pilha. Onde é que você acha que ele vai inserir os pratos? Ele também vai inserir os pratos no topo da pilha. Ele vai inserir o prato em cima da pilha. Cada prato que ele inserir, cada item que ele inserir, ele vai inserir no topo da pilha. Então, as inserções são feitas no topo da pilha e as remoções também no topo da pilha. Legal? Essa é a metáfora das pilhas. E aqui tá, então, uma outra pilha. Deixa eu ver se apareceu para vocês. Tá. Tem uma outra pilha, agora uma pilha de livros. Então, as inserções na pilha são colocadas, se você for colocar novos livros, você vai colocar os livros no topo da pilha. Se você for remover, você vai remover do topo da pilha. Beleza? Bem simplesinho, né? Existem alguns novos nomes para a gente. Então, o elemento de cima da pilha é chamado de topo da pilha, beleza? Tá? E as operações de inserir e remover são rebatizadas. Então, normalmente, quando a gente falar de pilha, a gente não vai chamar de insere na pilha ou remove na pilha. Chamar de push, que é, tipo, colocar o novo item aqui, tipo, empurrar, né? Enfim, inserir na pilha. E pop, tipo, tirar o elemento de cima, dar um pop nele. Tipo uma pipoca, assim, dar um pop nele, tirar, remover o elemento do topo da pilha, tá bom? Então esses são os nomes clássicos e são os nomes que todo mundo usa e os nomes que a gente vai usar também para pilha. Então, quando a gente for inserir na pilha, a gente vai dar um push. Quando a gente for remover um elemento da pilha, a gente vai dar um pop. A pilha tem um tamanho também, mas isso é igualzinho o tamanho de uma lista ligada, de uma fila também. E, como a gente falou, a gente tem um topo da pilha também, né? Vamos voltar. Então, essas são as pilhas, são essas estruturas de dados que implementam essa estratégia. O último cara que entrou vai ser o primeiro a ser retirado, tá? E ao contrário das filas, eles não são tão usados em aplicações finais, são mais usados em softwares básicos, beleza? Como é que a gente vai implementar as pilhas? A implementação das pilhas é bem simplesinha também. Então, a gente vai implementar agora, inclusive, já coloco o enunciado do exercício. A gente vai implementar agora tanto as filas, quem não implementou, quanto as pilhas,
E como é que a gente faz isso? Usando listas ligadas, a gente vai inserir e remover no início da lista. Então aqui, ó, o início da lista é o topo da pilha. Então sempre que você vai inserir ou remover, você insere aqui. Você insere um cara aqui, depois você for inserir outro, insere aqui, ó. Ele vai passar a ser o topo da pilha. Ele vai passar a ser o início, tá? Então cada um que você inserir, esse cara vai passar a ser o início. Cada um que você remover, como você vai remover do topo da pilha, você vai remover o início e o início vai passar a ser esse de baixo. Se você remover de novo, esse vai passar, você vai remover esse aqui e o próximo vai passar a ser o início, tá? Então a implementação é simples. Eu vou inserir e remover o elemento do início da lista ligada. Como a gente falou, a gente ganhou, entre aspas, essa estrutura de dados, né? Essa implementação, que é uma implementação simples, e a gente vai fazer mais para cumprir tabela, para, enfim, para fazer uma implementação de pilhas, mas ela, nessa altura do campeonato, acho que é uma implementação muito simples. E na semana que vem, na verdade, na outra, né? Porque semana que vem é semana integrada. Parênteses, espera aí, deixa eu tomar uma água. Parênteses, todo ano o CEATEC, né, que é a parte de exatas da PUC, faz uma semana de palestras. E além das palestras e minicursos, que são muito importantes, né, com temas interessantes e tudo mais, é um evento de aproximação das empresas com a universidade. Então vem gente de empresas, e daí eles acabam fazendo recrutamento de estagiários. Eu sei que ainda não está, provavelmente, no momento que vocês queiram fazer estágio, mas em algum momento vocês vão querer, né? E, por exemplo, essa época agora de setembro a janeiro, é a época mais forte para a contratação de estagiários. Estagiários que começam agora ou de estágios para o começo do ano que vem. Então, por exemplo, se vocês forem fazer estágio no terceiro ano, tem muitos alunos procurando estágio no segundo ano, vocês fariam agora, né? Teriam esse outro olhar de se aproximar dos caras das empresas para esse recrutamento. Então, os caras do segundo ano que querem estagiar no terceiro e do terceiro que querem estagiar no quarto ficam muito de olho. Para vocês esse ano é um pouquinho mais técnico, assim, né? Um pouco menos político. Então, talvez, né? Na verdade eu não sei, mas o mais provável é que muita gente ainda não esteja pensando nisso, que é legítimo. Eu também acho que vocês, quem puder pode esperar mais um pouco. E para vocês vão ver as palestras, né? Mas do ponto de vista técnico, né? Palestras, minicursos para ver outros temas interessantes, temas que aprofundam ou que são um pouco diferentes dos que tem na empresa. Vai ter palestras das várias áreas do CEATEC, né? Então, vocês sabem que tem várias outras engenharias também, tem arquitetura, enfim. E daí, vocês podem também assistir palestras nas outras áreas, né? Que pode ter coisas interessantes, né? Quem quer trabalhar, desenvolver aplicações unindo a computação com outras áreas, né? Aplicar a computação em outras áreas é bem legal também. Bom, então, na semana que vem vai ser isso. Então, na próxima semana, que é a primeira semana de novembro, a gente vai começar a nossa quarta estrutura de dados. Que é uma estrutura de dados, nossa, além das características que as estruturas de dados até agora vêm dando, que são principalmente o dinamismo, você fazer alocação dinâmica de memória. Tipo assim, antes, até a PC, se a gente quisesse um vetor, a gente tinha que falar qual que é o tamanho máximo do vetor. E daí aquele tamanho inteiro já ficava alocado na memória, né? Na pilha, né? Na stack do processo.
já ficava aquele, né, aquele segmento todo alocado na memória. Se você não fosse usar, você estava gastando toda aquela memória. E o pior é que se você fosse precisar de mais memória, por exemplo, você tivesse declarado um vetor de 1000 posições e tivesse 1100 elementos, você não ia poder, mesmo tendo memória. Então, as estruturas de dados dinâmicas, essas que a gente faz alocação dinâmica de memória, listas, filas e pilhas, foram muito importantes. Já começando a trazer o nosso novo assunto, essas estruturas de dados, elas são muito legais, né? Elas são dinâmicas, mas elas são todas lineares. Tipo, formam uma tripa, assim, né? Uma lista mesmo, né? Elas são lineares, elas só crescem em uma dimensão. Tipo, vai ter um começo e um fim, como uma linha linear. E a partir de agora, a gente vai passar a ficar interessado em estruturas multidimensionais, né? Não só lineares. E para que a gente vai querer isso? Para melhorar muito, muito o desempenho dos nossos sistemas. Qual é o problema das listas ligadas? Vocês talvez já tenham percebido. Quando vocês fizeram o projeto, imagina que a ONG fosse muito grande e pudesse ter 100 pets, ou 1000 pets, ou 1 milhão de pets. Talvez não sirva para ONG de pets, de ter 1 milhão, ou 1 bilhão, ou 1 trilhão de pets, mas isso certamente serve para outras aplicações. Por exemplo, quando eu tenho um monte de páginas web, um monte de documentos e assim por diante. Então, posso ter um monte de elementos. Se eu tivesse uma lista com muitos elementos, suponha 1 milhão de elementos, para eu achar um elemento, eu teria que ficar percorrendo a lista linearmente, ou seja, um por um, vendo um nó, indo para o próximo, vendo se é o próximo, indo para o próximo e assim por diante. Eu podia fazer muitas comparações, eu podia fazer até 1 milhão de comparações para achar o meu elemento, né? Se eu tivesse uma lista com 1 milhão de elementos. Então, é uma estrutura de dados muito legal, e serviu muito para a gente, né? E vai continuar servindo. Mas ela é usada quando a gente não tem um volume muito grande de informações, beleza? Quando a gente tiver um volume muito grande de informações, a gente vai usar outras estruturas de dados dinâmicas. E a estrutura de dados dinâmica mais usada são as árvores. E daí, esse é o nosso próximo tema. Mas, na próxima aula, que vai ser dia 4, né? 4 de novembro, a gente vai falar de um outro tema que eu já tinha prometido logo um pouco mais no começo do semestre, que é recursão. Em algum momento eu tinha perguntado se vocês tinham visto recursão, e a gente vai ver isso porque as árvores, além delas serem estruturas de dados, delas serem estruturas de dados dinâmicas, elas são estruturas de dados recursivas. E daí a gente vai ver essa técnica de programação que, de novo, vai ser muito legal, porque ela vai alavancar a gente, ela vai levar a gente para um outro patamar de programação. Vocês veem que agora a gente está num momento mais de boa, né? Implementar filas, implementar pilhas, acho eu que é bem mais de boa, né? Depois da gente já ter tido aquele impacto da alocação dinâmica no começo do semestre, a gente já está em outro nível de programação agora. Tanto que as pilhas e filas, acho que, embora sejam estruturas de dados dinâmicas, muita gente já está levando de boa, falando, o exercício é esse, tipo, só isso, sabe assim? De boa. E daí a gente vai ir para um outro patamar, que vai ser muito legal também, tá bom? Bom, hoje, deixa eu pegar aqui o nosso nono exercício.
Vou copiar para esse arquivo aqui, porque daí eu não preciso ficar compartilhando e descompartilhando. Então, nosso nono exercício é um exercício bem de boa, e daí a gente vai fazer eles, né? Tanto o 8 quanto o 9, se vocês tiverem. Vou colocar o iniciando 8 aqui também, caso alguém não tenha feito. Daí, se for o caso, já tiro dúvidas dele também. Só ficou a numeração aqui trocada, tá? Mas eu nem. Enfim. Acho que isso não é um problema, né? Então, os itens 1, 2 e 3 são do exercício 8. Aqui ficou numerado, ele renumerou. Mas no exercício 9 tem 3 funções também. E. Então, bom, o que a gente vai fazer, eu acho que é um exercício de boa, né? Nessa altura do campeonato nosso. A gente vai usar de novo aquele programinha menu e vai implementar funções com pilhas. Que funções tem? Inserir um elemento na pilha, remover um elemento na pilha e depois imprimir todos os elementos da pilha. A função de inserir um elemento na pilha, a gente vai chamar de push, beleza? E a função de remover um elemento da pilha, a gente vai chamar de pop, beleza? Então, à vontade para vocês e dúvidas no chat aqui comigo enquanto eu faço a chamada. Então vamos lá, hoje é 21. Anitta, Arthur, Bruno, Brian, Caio, Carla, Carlos, Daniel, Davi, Eduardo, Gabriel, Júlia, Guilherme, Esther, João Pedro, Leonardo, Lucas, não tem. Lucas Lacerda, cadê? Lucas de Grande, Marcos, Matheus, Murilo, Nicole, Pedro Li, Pedro Zappellini, Rafael Silveira, Renato, Thiago, Vitor Luiz, Vitor Hugo, Wesley, Álvaro, Cauã,
Danilo. Renata, Rodrigo, Juan, Vinícius. 25, 25, 34, 35, 36, 37, 38. Qual a data da entrega dos exercícios? Então a gente volta para a nossa rotina. Então vai ser sempre 3 dias depois da próxima aula, né? Então dia 4, 5, dia 8 de novembro. Tá bom, Guilherme? Então, como vai ter a semana integrada, também fica, enfim, fica para a semana seguinte, tá bom? Embora eu acho que quase ninguém vai ter problema com ele, tá? Mas vou falar para o monitor para o 8 e para o 9 ficarem para o dia 8, tá, Nicole? Porque o 8 eu tinha falado que daria um prazo maior, né, para vocês não se preocuparem com ele, para que vocês estavam em processo de terminar o projeto. Então, 8 e 9 para o dia 8 de novembro, tá? O que pode dar problema, e daí eu quero que vocês tirem dúvidas, é do 8. Claro que vocês podem tirar dúvidas na aula de laboratório também, né? Mas já aproveitando das funções de tempo, tá bom? Do 8. Do 9 eu acho que vai ser bastante simples. Como subtrair um tempo, é legal, porque só um minuto. Porque com menos não dá, né? Então faz aquele diff time. Então, como os tipos são. Então, quer ver? Deixa eu colocar aqui no chat. Então, usar essa função aí diff time. Essa função diff time é um menos, né? Só que o menos, para calcular a diferença, não funciona. Então, a diff time com 2 Fs é uma diferença de tempo, é um menos, e daí você coloca o tempo maior e depois o tempo menor. Aí daí eu simbolizei por tempo atual e tempo do início. Tipo, atual é o mais recente, né? Maior, portanto. E daí ele vai retornar um valor time t. Daí eu faço um cast para int, tá? Daí eu posso imprimir ou atribuir alguma coisa. Daí para o Matheus. Pilha, inserção sempre no fim. Normalmente, Matheus, a gente poderia fazer inserção no fim e remoção no fim. Só que o algoritmo não ficaria tão eficiente, porque a gente teria que percorrer
a lista ou manter ela bidirecional, né, duplamente ligada. Então, inserção e remoção no início, tá, na pilha.
Exato, Matheus. Isso mesmo. Tanto a inserção quanto a remoção no início. Isso mesmo. Deu certo de filas lá, né? Depois, né? Aham. Legal. De boa, né? Esses aqui a gente tá numa fase de só consolidação, né? Tipo, estruturas lineares, a ideia é que boa parte de vocês já esteja de boa, fazendo de boa, né? E esse exercício aqui seja bem tranquilo. Só para a gente fechar, né, essas estruturas de dados que, enfim, do ponto de vista de implementação, elas nem têm tanto interesse, né? Mas do ponto de vista funcional, elas são importantes, né? Da gente saber como é que elas funcionam e saber implementar para a gente poder passar para uma outra fase do curso. Repetir, voltando, né? Repetindo uma coisa que eu falei logo no começo, mas tinha menos pessoas presentes na sala. Agora a gente está com 23, 33, 36, pelo menos. É, hum, ajudem os colegas, né? Quem já entregou, a maior parte de vocês já entregou o projeto, ajudem os colegas nas dúvidas deles, mas não passem os projetos, tá? Em anos anteriores já houve problemas com isso, então, tá? Já teve, inclusive, reprovações de alunos super bons, mas, enfim, não tinha muito o que fazer. Não ajudem, mas não passem o projeto. Beleza, Matheus, de boa, tá? Tranquilo. E eu acho que pelo endereço de e-mail, né? Se você estiver enviando sempre pelo mesmo, é, acho que ele vai saber, porque a turma prática não tem muitos, acho que são 29, então ele vai acabar achar. De boa, fica tranquilo.
Coloquei as 2 figurinhas de baixo, tá. Essa do quadro, e essa aqui dos livros, né, da pilha de livros, com as com os nomes das funções no Canvas área arquivos também, tá.
Alguém mais conseguiu fazer esse 9? Quem conseguiu ou conseguir, coloca uma mensagem aqui no chat para eu saber.
Bom, pessoal, voltando aqui, ah, espero que todo mundo esteja fazendo, né, sem problemas, embora ninguém tenha postado mais que terminou. Vou reforçar para todo mundo tirar as dúvidas desses exercícios nas aulas de laboratório desta semana, tá? Ou agora, na segunda aula, ou amanhã comigo, beleza? Para fechar esse ciclo, de boa? Então, em particular, quem tiver problemas com as funções de tempo do exercício 8, tirem as dúvidas hoje ou amanhã já, tá? Na próxima aula de laboratório. Vamos tentar passar uma régua nessa parte aqui, para daí, na volta da semana integrada, partir para outros assuntos, tá bom? Então, quem tiver dúvidas, não se esqueça de perguntar para o professor, para mim ou para o professor Shastri, e tirar as dúvidas tanto do exercício 8 quanto do exercício 9, de boa? E, enfim, eu vou ficar aqui até 9h40, mas quem não tiver dúvidas, fica à vontade para deslogar, tá? E, enfim, fica à vontade, né? Tá todo mundo, as presenças já estão computadas, então fiquem à vontade, tá bom? Daí a gente se vê amanhã ou, enfim, depois da semana integrada, tá bom?
Bom, pessoal, obrigado pela presença de todo mundo. De novo, termine esses 2 exercícios e para a gente passar para uma outra fase, tá bom? Tirem as dúvidas na próxima aula de laboratório de cada um de vocês. Beleza? Obrigado pela presença. Até amanhã ou até dia que? Dia 4. Tchau, tchau, professor. Tchau, Carla. Até. Até mais.